É mais comum do que você pensa. Na lista de segunda-feira, bem, hoje não vai ser uma boa lista. Eu vou eleger as 10 mulheres que tiveram a sua carreira destruída ou quase destruída por homens. Não necessariamente serão relacionamentos amorosos, mas a maioria sim. Aproveita, curta, me siga, comente e preste atenção. Para vocês verem que nem sempre quando a pessoa tem fama, ela consegue se livrar desse tipo de situação. Cantora que na época lá de 2006 tinha 19 anos quando lançou seu único sucesso, Me and You. Ela não era para ser cantora, na verdade ela era modelo, mas foi fazer um presente pro Dia das Mães, cantando. A mãe chegou e pensou, essa menina tem talento, e ela acaba que é enviada por gravadoras que a disputam pelo talento que ela tem. Vamos lembrar que 2005, 2006 é aquele momento da música que as meninas lindas de R&B estavam florescendo. Bom, a Cassie tinha tudo para ser uma grande estrela, boa voz, beleza e um carisma absurdo, além de ser uma ótima dançarina. Apenas com a música Me and You, ela acaba influenciando o pop e o R&B sem igual. Mas tudo acaba, e sim, a própria diz que foi isso que aconteceu quando ela começa a se relacionar com o P. Diddy. Ela é a inspiração para a lista de hoje. A Cassie tinha apenas 19 anos quando começou a namorar o P. Diddy. E no começo do relacionamento, tudo eram as flores. A primeira agressão do P. Diddy aconteceu em 2007, quando a Cassie tinha 21. Eles se relacionaram por 11 anos. E nesses 11 anos, ela, além de ter sido torturada de todas as maneiras, que obviamente eu não vou relatar aqui, até porque pode ser sim um conteúdo extremamente sensível, ela também era extremamente agredida e todos os direitos musicais dela, das músicas que ela lançou antes dele se apossar dela, estavam com a gravadora dele, cujo ele era o dono. Então, ela nunca mais lançou nada e desapareceu, virando a esposa troféu por causa do P. Diddy. Hoje, ela tá grávida do segundo filho, por causa da coragem dela. A gente sabe de todas as atrocidades do P. Diddy. Ela sabe que arriscou não apenas a sua carreira, mas também a sua vida e a vida da sua família ao fazer isso. E o mundo está assistindo o que um homem pode fazer. E o detalhe é que o P. Diddy não havia feito apenas isso com ela, mas com todas as suas ex-namoradas e esposas. O P. Diddy é uma pessoa que odeia seres humanos, mas principalmente odeia mulheres. E a Cassie, que poderia ter uma carreira brilhante, acabou ficando sujeito a esse homem. Hailey Bale aparece nas nossas vidas por causa da dupla com sua irmã, Chloe Bale, que fez muito sucesso na década passada, descoberta pela Beyoncé porque elas lançaram no YouTube uma cover da cantora, que ficou encantada e resolveu produzir empresariados. A carreira da Chloe Hale era uma carreira em ascensão. As duas são lindas, carismáticas e extremamente talentosas. A dupla, juntas, era uma força da natureza. Mas elas acabaram por se separando muito cedo, muito por causa da pandemia. Enquanto a Chloe estava fazendo uma carreira solo com uma música que estava estourada no TikTok em 2021, a Hale estava tentando a sua carreira em Hollywood. Ela tinha acabado por assinar com a Disney a live action da Pequena Sereia. Muitas pessoas dizem que, inclusive, é essa a única coisa que serve desse filme. Ela também estava fazendo um filme com Steven Spielberg e tudo estava indo muito bem, porém, Hale estava se relacionando com um rapper, DDG. Não
sei se você conhece. Mas tudo bem, não conhecia, ele é desconhecido mesmo. Nesse período, que eles estavam apenas namorando, ele escreveu uma música. E nessa música ele disse que tinha inveja dela e que ele não queria que ela fosse mais famosa que ele, esse desconhecido. Bom, apesar de todo mundo falar que ele não era uma boa pessoa, Hale acaba engravidando. A gente não sabe se a gravidez foi porque ela quis, afinal ela tinha 23 anos e estava no meio de um press tour da Pequena Sereia, ou se é aquela coisa comum que homens pequenos costumam fazer com mulheres, que é engravidá-las de propósito para que elas não floresçam. Não sabemos, mas por causa da gravidez ela acaba se afastando. Agora que ela estava retornando à carreira de atriz, na semana passada ficamos sabendo que a Hale foi violentada de todas as maneiras pelo rapper DTG. Ele ameaçava, dizendo que iria tirar o filho dela, que iria esconder o filho dela caso ela não fizesse o que ele queria. Na semana passada, os veículos de imprensa tiveram acesso ao processo que ela está movendo contra o ex-namorado e pai do filho dela para ter a custódia total da criança. E nesse processo existe alguns relatos de que ela teve como eu posso falar isso sem que o YouTube me derruba? Eu não sei se tem isso aqui no YouTube, mas ele agrediu ela a ponto do dente dela quebrar, resumindo. O relacionamento deles durou 2 anos. Eu fiquei sabendo apenas agora que eles terminaram no final do ano passado, ou seja, faz pouquíssimo tempo que eles terminaram. E a Hale era considerada uma atriz o Hollywood estava precisando. Talentosa, bonita, com uma voz de passarinho. Mas que infelizmente essa questão com esse rap merda que ela resolveu se relacionar acabou tomando um pouco a carreira que ela pode ter. Mas como ela é muito nova, isso pode ser apenas um intervalo. Whitney Houston é uma das histórias mais tristes que eu irei contar nesse vídeo. Ela sempre foi uma enorme cantora desde o seu primeiro CD, mas quando ela conheceu o Bob Brown, que também era um rapper da época, mais conhecido que ela, quando ela conheceu. Na verdade, ela sempre foi conhecida, mas o Bob Brown nos Estados Unidos tinha uma fama maior do que a dela, podemos dizer assim. Ela estava começando o auge da carreira dela, que veio por causa do Guarda-Costas. Quando o sucesso do Guarda-Costas, o filme, começou a fazer com que a Whitney Houston simplesmente fosse a maior cantora daquele momento, Bob Brown sentiu inveja. E isso é algo relatado pela própria Whitney Houston, pelas pessoas que estavam ao seu redor. E para tentar destruir a carreira dela, ele começou a agredi-la. As agressões vinham de todas as formas e de todas as maneiras. Por causa dessas agressões, que em algum momento ficaram extremamente nítidas, a Whitney começou a usar bastante substâncias e daqui pra frente foi só pra trás. A Whitney Houston, em algum momento, ficou tão debilitada por causa das substâncias que ela usava, que ela começou a aparecer nos eventos muito mais pra lá do que pra cá. Ela já não conseguia cantar direito e todo o momento que ela podia enfiar esse homem sem talento, ela enfiava. Porque ela tinha aquele pensamento de esposa ideal que ela queria mantê-lo com ele. Ela sabia que esse relacionamento estava fazendo mal, mas em nenhum momento ela largou. Quer dizer, ela foi largar com ele muitos anos depois e acabou se relacionando com outro cara que também a fez mal. Infelizmente, a vida da Whitney Houston foi destruída, assim como a carreira dela, por causa de um homem sem talento e com muita inveja. A coisa mais triste dessa história é que a sua filha também foi afetada. Se em um pequeno período de tempo a Whitney foi uma boa mãe, esse período de tempo, na verdade, durou meses, apenas quando a sua filha nasceu. E quando ela nasceu, a Whitney cuidava dela, mas depois deixou de cuidar.
Acabou que a filha entrou no mundo das substâncias muito mais cedo do que deveria, e ela também faleceu por causa do mesmo motivo da mãe. Sabe que a Whitney Houston poderia ter uma vida muito melhor, mas o Bobby Brown não a permitiu. Nem todo relacionamento amoroso pode destruir a carreira de uma mulher. O exemplo de agora, da cantora Kesha, mostra isso. Kesha é uma cantora que assinou com a gravadora lá para o meio dos anos 2000 e rapidamente foi cooptada pelo Dr. Luke, lançou o TikTok junto com a Katy Perry, que também é uma outra pupila do Dr. Luke, lá mais ou menos em 2008 e 2009. Com o Dr. Luke, a Kesha fez um monte de músicas, de vários sucessos, e a gente gosta muito. Ela simplesmente é a mãe do Bratz. Enfim, em 2014, Kesha entra com um processo contra o Dr. Luke. No processo, ela queria sair da gravadora, já que ela tinha assinado com a gravadora dele um daqueles contratos absurdos que você assina e vende a sua alma, alegando que ele havia drogado e abusado dela emocionalmente e sexualmente. Começou-se um enorme processo que só terminou em 2023, na qual a gente não sabe quem ganhou ou não. Mas a gente sabe que a Kesha saiu perdendo. Tudo bem, existe uma pequena questão do porquê que talvez a carreira dela tenha começado a decair, que foi a música Die Young, que sai exatamente no momento que uma das escolas dos Estados Unidos tem um ataque a tiros. Mas, assim, isso não necessariamente é um motivo para que a carreira inteira dela ficasse parada por anos, porque ela não consegue, pela justiça, quebrar o contrato, e ela tem que lançar os CDs até o último, sem ser o que ela vai se lançar agora em julho, pela gravadora do Dr. Luke. Esses CDs são lançados, não tem divulgação, ela mal aparece nas premiações, as músicas não tocam na rádio. Muitos fãs dizem que são ótimas músicas, mas não existe nenhum investimento da gravadora. Como se a gravadora e o Dr. Luke estivesse punindo ela por talvez ela ter falado a verdade. Bom, apenas 10 anos depois, a Kesha consegue talvez a sua redenção, porque ela vai lançar um CD em breve, em julho, e esse CD agora é feito de forma independente, sem o Dr. Luke. Mas a gente sabe que se ela não tivesse denunciado o que o Dr. Luke fez, ela talvez não demoraria tanto para reerguer a sua carreira, e talvez a questão do Die Young seria só um detalhe. E não, talvez, a última música que realmente fez sucesso e que para muitos é o verdadeiro motivo do porquê ela resolveu bater de frente com um grandão da indústria. Se você batendo de frente com um grandão da indústria já é ruim, imagina você batendo de frente com um grandão da indústria que também foi o seu marido. Este é o caso de Mariah Carey. Mariah Carey foi esposa do Tommy Mottola, chefe da Sony Music, desde 93, mas o relacionamento deles veio antes, em 89. Eles começaram a se relacionar enquanto o Tommy era casado com outra pessoa. Ele termina com outra pessoa e fica com a nova Mariah Carey, que é descoberta com 19 anos. O relacionamento deles era extremamente abusivo e era abertamente abusivo. Tommy regulava as roupas que ela ia usar, as músicas que ela iria lançar e para onde ela iria ir. Isso era claro. Você percebe as roupas que ela usa, por exemplo, no Acústico MTV, são completamente diferentes das roupas que ela usa hoje em dia. Mariah Carey, então, depois de 5 anos de casada, resolve terminar com ele. Mas ele não achou isso tão legal assim. Lá em 98, ela lança Butterfly, dizendo quão merda era o relacionamento dela. E no segundo CD, pós-término,
Heartbreaker, ela aparece completamente diferente, com seios maiores e extremamente gostosona. É como uma mulher que nessa época tem 30 anos, consegue se libertar de todo o abuso que sofreu do marido, que não deixava ela vestir roupas muito curtas. O Tommy não gostou do divórcio e por anos tentou destruir a Mariah Carey, e isso é literalmente. Ele pegou uma cantora, na qual ele estava pegando na época, na verdade uma atriz que ele estava pegando na época, uma atriz novata, uma tal de Jennifer Lopez, e pensou, ó, essa aqui eu vou colocar ela pra substituir a Mariah Carey. Só que a Jennifer Lopez não era uma cantora, assim, Mariah. Então ele começou a pegar várias cantoras de R&B que estavam começando naquele momento e começou a substituir a voz da Jennifer Lopez por essas cantoras, quando a Jennifer Lopez precisava cantar mais alto. Todas as músicas que iam para Mariah Carey, magicamente, na verdade, iam para Jennifer Lopez, inclusive batidas, que eram inicialmente para Mariah, mas na verdade iam para Jennifer Lopez. Existe o fato da música Lover Boy ter a mesma batida de I'm Real. Tommy conseguiu mais ou menos que a Mariah fosse apagada por causa do incidente da Glitter. Bom, Glitter, que iria ser lançado dia 11 de setembro de 2001, e bem, você sabe o que aconteceu no 11 de setembro de 2001, né? Mas, bem, a Mariah era uma artista e ele não conseguiu. Ele tentou. Mas ele tentou. Mas não rolou. Não deu. Mas a Jennifer Lopez deu muito dinheiro pra ele, né? Então, podemos dizer assim que foi win-win pra ele. A situação curiosa é que lá nos anos 2000 ele começa a se relacionar com a Thalia. A Thalia, que é uma famosa artista, cantora e atriz mexicana. Coincidentemente, depois que ela começou a se relacionar com o Tommy, a carreira dela deu uma murchada. Este não é exatamente um fato consumado. É uma teoria de algumas pessoas, que dizem que o Offset, ex de Cardi B, destruiu a carreira da Cardi B. Pelo menos tentou destruir. A gente só vai saber se realmente destruiu no futuro próximo. A situação é a seguinte: a Cardi B é relacionada com o Offset desde o início da carreira da Cardi B mesmo. Ela estava ainda nessa de começar rap, ela era uma participante de um reality show da MTV. Ele era bem mais famoso que ela, inclusive. Ela, lá em 2017, lança Bodak Yellow, enorme sucesso. E aí, quando ela vai lançar o primeiro CD, boom, gravidez. I Like It, ela está completamente grávida. Isso não impede dela ser considerada uma das melhores rappers da década de 2010, mesmo aparecendo no finalzinho dela. Bem, ela tem o bebezinho, ela dá uma reerguida, entra com a música WAP de 2021, é um enorme sucesso, é o maior sucesso dessa década, com certeza, essa música é ótima e, bum, gravidez de novo. Ela, que iria fazer uma turnê mundial em 2021, inclusive lançando seu segundo CD, foi impedida. E aí, ela engravida novamente no ano passado. Quer dizer, ela teve o bebê no ano passado. E dizem que é justamente, coincidentemente, quando ela iria fazer, finalmente, o próximo trabalho dela, que já estava no forninho. Ela já tinha até lançado algumas músicas. Muitas pessoas dizem que o Offset, vendo que a Cardi B era muito mais famosa que ele, muito mais respeitada como rapper, coisa que, quando eles começaram a se relacionar, não era, fez o que o namorado lá da Hailey Bale talvez tenha feito com a Hailey. A gente também não sabe se o Offset fez isso com a Cardi B, mas de engravidar a mulher justamente para impedir o crescimento dela. Todo esse relacionamento que ela teve com o Offset foi muito, muito caótico. Ele traía ela das formas mais humilhantes possíveis, ele falava coisas dela, ela brigava com pessoas no meio da rua por causa dele. Ele nunca respeitou ela como mulher e como
artista, apesar de no início da carreira eles terem feito uma música juntos. E muitas pessoas dizem que se a Cardi B não tivesse com a Offset, hoje ela seria a rapper dessa década. Rita Ora podemos dizer que também teve a carreira destruída por um homem. E esse já tentou destruir a carreira de muitas outras cantoras. Estou falando do Calvin Harris. Bom, é o seguinte, a Rita Ora começou a namorar o Calvin Harris quando a Rita Ora não era tão famosa assim. Ela, enquanto namorada do Calvin Harris, fizeram uma música. E essa música fez muito sucesso. Só que o relacionamento deles acabou. Segundo a própria Rita Ora, acabou porque ela estava fazendo mais sucesso do que ele. Acontece com muita frequência, né, Calvin Harris? Ela vai participar de um Teen Choice Awards. Nessa época, lá em 2010, é extremamente importante essa premiação. Hoje em dia ninguém se importa, mas naquela época se importava. A Rita Ora tá pra subir no palco e o Calvin Harris impede que ela cante a música. E ele tem direito da música, logo ele podia fazer isso. Rita Ora fica extremamente arrasada. E não apenas isso. Ela não pode mais divulgar a música de tanto sucesso que tava colocando ela pro mundo. O Calvin Harris depois disse que ele não sabia o que a galera estava reclamando dele, mas depois fala, vocês nunca vão saber dos bastidores, mas a gente sabe muito bem que o Calvin Harris é esse tipo de pessoa, já que ele tentou fazer a mesma coisa com a Taylor Swift. Só que ele não estava falando com uma cantora iniciante como foi a Rita Ora, ele estava falando simplesmente com a Taylor Swift, que não deixou ele passar por cima dela. Bom, mas a Rita Ora era iniciante e ela foi bastante prejudicada por causa disso. Ela passou por um pequeno gap até fazer o seu outro sucesso lá em 2018, mas esse sucesso não chegou a ser tão grande quanto o que ela estava fazendo em 2014. Vamos dizer que 2018 ficou muito focado na Inglaterra e na galera que gosta do pop e que já gostava dela. Depois de 2018 aí realmente não rolou mais nada. Rita Ora hoje em dia faz algumas apresentações, aparece aqui, aparece ali, e a esposa do Takiti Watiki. A Britney Spears sempre esteve cercada por homens que a odiavam. E isso influenciou diretamente a sua carreira. Vamos começar pelo Justin Timberlake. Relacionamento que foi uma espécie de PR, sim, que durou mais ou menos uns 2 anos e terminou com ela tendo um aborto dentro do banheiro e o Justin Timberlake jogando videogame. E ela tenta gravar um clipe no dia seguinte. Porque assim, a Britney Spears nunca teve o direito de chorar as dores dela. Depois veio o Kevin Federline. Em 2004 eles se relacionaram. Depois dela ter tido um casamento relâmpago com um amigo de infância dela, enfim, até outro dia vivia sob a pressão alimentícia que a Britney pagava por causa dos filhos que eles tiveram. Eles tiveram 2. O Kevin nunca deixou os filhos, enquanto menores, estarem junto com a Britney, e ele ajudou ela na conservatória, cujo o pai e o P. Diddy estavam juntos nessa. Era tipo, lá em 2005 a mais ou menos 2008, um monte de homem tentando sugar tudo o que podia da Britney. Naquele período a Britney ficou lelé da cuca e, enfim, justificado. Ela acaba fazendo um acordo com o pai para ter pelo menos um tempo com os filhos, que a gente depois descobre que acaba não sendo o suficiente, porque depois que a conservatória cai, ela tem dificuldade, né, de reaproximação com os filhos, porque agora ela pode ficar o tempo integral com eles. Isso com acordo com o Kevin Federline, que também recebeu esse dinheiro. Eu tô resumindo muito bem essa história, porque essa história é cabulosa. E aí ela começa a produzir, porque isso fazia parte do acordo. Dizem que quando ela foi numa festa do P. Diddy, antes do VMA, ela foi drogada para parecer maluca, para facilitarem o pedido da intervenção dela. Então, no período de 2008 até mais ou menos 2014, tudo que ela faz é por causa das crianças dela, dos filhos dela. Ela mesmo
disse em sua biografia que ela não sente mais vontade de voltar para a música, justamente porque ela foi obrigada a fazer um monte de coisas que ela não gostaria de fazer. E que ela parou de sentir prazer no palco. Justamente porque o pai, os advogados, o ex-marido dela, todos eles estavam urubuzando o talento de Britney. A gente não pode dizer que esses homens destruíram a carreira dela. Quer dizer, Blackout, que foi o CD que ela lançou no meio desse turbilhão, é simplesmente o CD que moldou o pop de hoje em dia. Mas a gente pode dizer que se hoje a gente não tem Britney Spears cantando e fazendo música nova, é por causa desse bando de homem merda. Amy Winehouse foi uma outra cantora que teve homens urubuzando a vida dela, além, é claro, de outras coisas, né? A imprensa britânica tem uma grande culpa nisso, mas ao contrário da Britney Spears, que saiu viva dessa e tá dançando por aí no Instagram, apesar de muitas pessoas acharem esquisito, mas se você sabe da história da Britney, você fica muito feliz que ela tá viva. Infelizmente se foi com 27 anos. A situação da Amy Winehouse é muito complexa também para falar num vídeo aqui. Mas o que a gente pode falar, resumidamente, é que a Amy, ela tem um relacionamento merda com um cara bosta, que é o Blake Filter, e esse cara simplesmente termina com ela. Ela faz Back to Black, que é simplesmente um clássico, o último CD dela, mas ela tem toda uma coisa de que ela se casa com ele, aí ela termina com ele. Ele a leva as substâncias que ela não tinha tanto contato, mas por causa dele ela acaba ficando extremamente viciada. E o pai, né? O pai é um outro homem que usou a filha como moeda de troca. Por exemplo, quando a filha estava ok no início do relacionamento, né, do casamento dela com Blake, ela foi para uma ilha. E nessa ilha era para ficar sossegada, porque ela era muito visada pela imprensa britânica. E o que o pai fez? Falou onde é que estava a ilha. O pai dela, dizem, é o cara que também ajudava ela a ficar viciada. O pai dela, para você ver quão merda é esse homem, ele fez aquela merda da autobiografia que foi lançada no ano passado. A Amy Winehouse, ela tinha o pai e o marido, o namorado, enfim, que simplesmente tiraram toda a luz que ela tinha. Mas, infelizmente, o final dessa história não foi feliz. Ela definhou na frente dos nossos olhos. Eu tenho quase certeza que se não fosse por causa desses dois hominhos, ela estaria viva hoje em dia. Para terminar essa lista, a gente tem Tina Turner. Tina e Ike se apresentaram por muito tempo como uma dupla. Eles se casaram em 62 e foi aí que começou todas as agressões vindo de Ike Turner. Ele era viciado e ela ficou um bom tempo com ele, mais de uma década, porque tinha medo do temperamento dele e não queria abandoná-lo, porque ele não tinha amigos e ela queria recuperar o homem. Mas em algum momento isso ultrapassou a barreira do aceitável, se é que em algum momento dessa história teve alguma barreira do aceitável, porque ela é agredida antes de subir no palco. E ela falou para a ópera que ele fazia questão de deixar o seu rosto inchado para que as outras pessoas a vissem desse jeito. Foi em 76. Ela foi atropelada por ele. Bom, tinha que ter um ponto final, né? Ela ficou apavorada, pegou 36 centavos e um cartão de crédito e saiu de onde eles estavam. Ela acabou pegando um avião para a Califórnia e ela disse que este foi o momento que ela se viu livre. Acontece que esse homem era muito poderoso, por incrível que pareça. Ele era uma pessoa que era bem relacionada, podemos dizer assim, e disse que ela iria se arrepender de ter terminado com ele. E por quase uma década, ela tentou fazer sucesso com a sua carreira solo.
As rádios não tocavam as músicas dela. Ela sofreu uma grande sanção por causa do Ike. Que sim, ele realmente era bem relacionado. E não deixou a Tina em lugar nenhum. Simplesmente as músicas dela não tocavam e logo não apareciam nas paradas de sucesso. As coisas só foram mudar quando a Tina lança What Love's Got to Do With, lá em 84. Essa música foi um grande sucesso e a trilha sonora para o Blade Runner também. Então Tina Turner, que tinha tentado por anos fazer com que a sua carreira solo fosse bem sucedida, acaba virando a Tina Turner. E a gente acaba colocando o Ike Turner pra puta que pariu, aquele merda. Mas infelizmente esse cara morreu de velho. A Tina Turner teve uma redenção linda e eu acho que é uma boa maneira de acabar com essa lista. Ela conseguiu Grammys, ela conseguiu uma carreira solo maravilhosa, ela conseguiu o amor da sua vida. Lá nos anos 90, ela conheceu um cara que era extremamente fã dela e eles acabaram por se casarem. E foi esse cara que cuidou dela por causa do câncer que ela teve, né? E ela disse que foi nesse cara que ela conheceu o verdadeiro amor. Não sei do Ike, porque toda vez que eu fico sabendo dessa história eu espero que ele tenha tido uma vida horrorosa. O vídeo, como eu falei, não é um vídeo tão legal assim, até porque a gente viu que teve mulheres que conseguiram redenção, como a Mariah Carey e a Tina Turner, e teve outras que não, como a Amy Winehouse, e outras que ainda não, como a Hailey Bale, a Cardi B e a Kesha. A gente também vê que não necessariamente relacionamentos amorosos são os responsáveis por essas mulheres terem essas questões na carreira. A gente percebe que os pais também são muito responsáveis, assim como a Britney e a Amy, e também produtores filhos da puta, como é o caso da Kesha. Enfim, pesei um pouco o clima. Ativem o sininho, toda segunda-feira tem uma lista e é isso.